Bem, pessoal, a fertilização externa, ela é um fenômeno bem diferente da fertilização interna. A gente conversou bastante sobre a fertilização externa no momento anterior. A gente viu que ela acontece no meio exterior, na água, né? Então, os indivíduos lançam seus gametas na água, ou no maré, ou no rio, enfim, em um ambiente externo, e esses gametas, por ação de substâncias quimiotáticas, vão se encontrar, normalmente esses gametas são espécies específicas, se encontram até realizar a fusão dos núcleos haploides, feminino e masculino. No caso da fertilização interna, ela se dá de uma forma diferente. Por quê? Porque a fertilização interna, ela acontece dentro do oviduto feminino. Dentro do oviduto feminino. Ela é bem comum nos vertebrados, sobretudo nos mamíferos, que a gente vai ver com bem mais frequência. Então a gente vai pensar em seres humanos, a gente vai pensar em vacas, como essa que a gente está vendo na imagem. E reproduzir as condições da fertilização externa são bem mais simples, né? É bem mais simples reproduzir. Mas se formos pensar em reproduzir as condições da fertilização interna, a situação fica um pouco mais complexa, porque o meio onde se encontra a fertilização interna, ele é bem complexo, ele é bem amplo, além do que nós temos uma população de espermatozoides que vem dos indivíduos masculinos que são provenientes de fertilização interna, muito heterogênea. Mas são muito heterogêneas em que sentido, professor? A gente tem espermatozoides que estão ainda em fase de maturação. Em fase de maturação. Então a gente vai ter cerca de 280 milhões, 280 vezes 10 a sexta quantidade de espermatozoide em um ejaculado de ser humano. Então imagina a quantidade de espermatozoides que a gente não tem. Né? Então a gente tem uma grande quantidade de espermatozoide que ainda incipientes, ainda não estão maduros o suficiente, e a gente vai perceber que a maturação desse espermatozoide, ele não é nos testículos, ela não acontece realmente nos testículos. Ela vai acontecer aonde? Durante o processo da fertilização, durante todo o caminho da fertilização. Outro dado importante que a gente precisa saber é que desse bocadão de espermatozoide que saem dos ejaculados humanos, cerca de apenas 200 atingem a maturidade para conseguir fazer realmente a fertilização, né? A fecundação e conseguir gerar um novo indivíduo. Então é bem difícil acontecer essa fecundação. É bem difícil mesmo. Não é muito fácil, não. Uma coisa importante que a gente também deve salientar na fertilização interna é que foi descoberto, na realidade há pouco tempo, que existem diversos mecanismos que vão acontecer, né, que vão ocorrer para acontecer a reação acrossômica. Então, a gente tem diversos mecanismos e a gente vai avaliar como funciona essa fertilização e vai falar um pouco sobre a reação acrossômica também na fertilização interna e como funciona ela na zona pelúcida, que a gente vai falar também. A gente sabe que na fertilização interna, o espermatozoide ele vai ter que percorrer um caminho dentro do oviduto, a fim de encontrar o ovócito, para que haja a fecundação e a geração de um novo indivíduo. Só que, se nós formos pensar, esse caminho ele tem certas nuances e existem determinadas sinalizações, que são interações bioquímicas que vão acontecer dentro desse tecido, que é um tecido especializado, que é o oviduto, e esse movimento, vamos falar assim, acontece em duas etapas. Essas duas etapas são a movimentação, propriamente dita, a translocação, né, desse espermatozoide, ou podemos falar dos gametas de uma forma geral, e a capacitação do espermatozoide. Por quê? Como a gente tinha falado anteriormente, o espermatozoide ele não vem propriamente pronto
para fecundar o ovócito. Ele vai precisar de um processo de capacitação durante o período que vai encontrar o ovócito. Então, no oviduto, o oviduto como um tecido especializado, ele vai oferecer condições para que aconteça essa capacitação. Então, o oviduto é um tecido, como eu estava falando, especializado, e ele regula ativamente o transporte e esse amadurecimento dos gametas, tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos. E como é que ele faz isso? Através de interações bioquímicas e através de uma propulsão física. Então, através de contrações uterinas, tá? A gente vai ver isso. Então, tanto os gametas masculinos como os gametas femininos, eles vão utilizar aquelas interações bioquímicas que a gente falou em pequena escala e uma propulsão física, que são aquelas contrações, além dos batimentos do espermatozoide, para chegar na ampola e na região do oviduto, onde vai acontecer a fertilização. A translocação é um momento em que o oviduto ele prepara e posiciona, através de diferentes mecanismos, os gametas para que se encontrem em um momento certo. Eles posicionam os gametas para que eles se encontrem e consigam fazer a tão sonhada, a tão querida fecundação. E o ovócito nos mamíferos, ele acaba de ser liberado pelo ovário e ele está recheado de uma matriz contendo as células, que são as células do cúmulus. Lembra do cúmulus que a gente viu lá no ouriço do mar? Aqui a gente também tem essas mesmas células. Essas células do cúmulo são as células do folículo ovariano, o qual o ovócito estava em desenvolvimento. E se essa matriz, se esse cúmulus for removido, as fímbrias que estão lá no oviduto, que vão auxiliar a adesão do ovócito ao oviduto, se a gente retirar, não vai haver a adesão do ovócito no oviduto. Então, não vai haver a penetração desse ovócito no oviduto. Mas se a situação for normal, se a gente tiver lá o complexo ovócito-cúmulus, a gente vai ver que vão haver batimentos dos cílios que estão no oviduto e vão direcionar esse ovócito para uma posição apropriada para ser fertilizado. A motilidade do espermatozoide, ela está relacionada à ação do flagelo, como a gente já tem visto. Então, a gente vai ver que a ação flagelar vai fazer com que impulsione-se o espermatozoide e ele vá conseguindo chegar ao destino, que é encontrar com o ovócito. E a gente sabe que, de uma forma mais curiosa, aqueles mamíferos onde a gente encontra uma fêmea mais promíscua, aquela que tem vários acasalamentos com vários machos, para que o espermatozoide daquele macho consiga fecundar de uma forma mais eficiente um ovócito, esses espermatozoides, eles se enfileiram em formato de trem, como essa imagem que está na letra A. E eles ficam agregados e esse agregado vai funcionar como um propulsor, facilitando a chegada deles no ovócito. Já em situações onde as espécies, a fêmea não é tão promíscua, vamos pensar assim, os espermatozoides eles não fazem esse trenzinho, né? Esse trem. Eles vão de forma individual e não fazem esse trenzinho. Então, a gente também vai observar outra forma de conduzir os gametas para se encontrarem, que seriam as contrações uterinas.
As contrações uterinas, elas vão facilitar o encontro entre espermatozoide e ovócito. Então, a gente vai vendo que essas contrações uterinas vão impulsionando o espermatozoide até se encontrar com o ovócito para que haja a fecundação. E a reotaxia do espermatozoide, os espermatozoides também recebem pistas direcionais de longa distância a partir do fluxo de líquidos do oviduto para o útero. Os espermatozoides demonstram a reotaxia numa migração no contrafluxo, utilizando canais de cálcio como os CAT-ESPER, para detectar o influxo de cálcio e monitorar a direção da corrente. Esses espermatozoides reotaxos foram observados apenas em camundongos e em seres humanos. Durante a capacitação, o espermatozoide, no caso dos mamíferos, eles não têm eles quando saem dos testículos, quando são ejaculados ou recém-ejaculados, eles são bem imaturos e eles ainda não têm a capacidade de fecundar o ovo e dar origem a um novo ser. Eles não têm essa capacidade. Eles vão alcançar isso com o caminhar. Então eles vão ser capacitados, eles vão sofrer algumas mudanças, algumas influências dentro do oviduto para que eles se tornem capacitados e consigam fecundar o ovócito. E a gente poderia perguntar, mas professor, e os espermatozoides que não ficam maturados? Porque a gente sabe que uma parte dos espermatozoides não ficam maturados. Eles são eliminados pela matriz do cúmulos e não conseguem chegar no ovócito. Normalmente a gente tem uma ideia formada de que o espermatozoide que chega mais rápido ao ovócito, ele vai ser o que realmente vai fecundar o ovócito. Mas um estudo de Wilcoxon e colaboradores percebeu que essa afirmação ela não é verdadeira. Na realidade, em quase todas as gravidezes de seres humanos, elas resultam num intercurso sexual ao longo de 6 dias que termina no final da ovulação. Isso significa que o espermatozoide que fertiliza pode ter demorado 6 dias durante a viagem do oviduto. Embora alguns espermatozoides de humano atinjam a ampola do oviduto na primeira meia hora da relação sexual, o espermatozoide mais rápido pode ter poucas chances de fertilizar o ovo, uma vez que não foi submetido ao processo de capacitação. À medida que eles passam pelo processo de capacitação, eles adquirem competência para ficarem maduros e conseguirem fazer a fecundação e conseguem encontrar o ovócito e gerar um novo indivíduo. Então, diversos processos moleculares de capacitação preparam o espermatozoide para a reação acrossômica que a gente já viu e permitem que esse espermatozoide se torne hiperativo. As principais mudanças que a gente vê nesse período de capacitação são mudanças relacionadas a lipídios. Então, a membrana do espermatozoide é alterada pela remoção de colesterol por proteínas que estão presentes no sistema reprodutor feminino. Acredita-se que o fluxo de colesterol da membrana de espermatozoides altera a localização das suas rafes lipídicas, regiões isoladas que geralmente contêm proteínas receptoras e que podem ligar a zona pelúcida e participar da reação acrossômica. Originalmente localizado em toda a membrana do espermatozoide, após o efluxo de colesterol, as rafes lipídicas se aproximam sobre a cabeça e o interior do esperma. A membrana acrossômica externa muda e entra em contato com a membrana celular do espermatozoide, de modo que a prepara para a reação acrossômica. Nós também vemos mudanças na estrutura proteica. Então, proteínas particulares ou carboidratos da superfície do espermatozoide são perdidos durante a capacitação. É possível que esses compostos bloqueiem o reconhecimento local de proteínas espermáticas e se liguem à zona pelúcida. No final da capacitação, o espermatozoide ele tem uma hiperativação. E essa hiperativação ele é mediado principalmente pela abertura de canais de cálcio
específicos que estão na cauda do espermatozoide. Então esse espermatozoide ele começa a nadar com mais velocidade e vai ter mais força para fazer a natação. Então esse batimento desse flagelo, ele é um batimento que é sinérgico, mas a batida ela vai ficando mais rápida e assíncrona. E o grau de flexão da cauda, ela vai ficando maior. Então, ele vai batendo mais rápido, vai batendo mais rápido. Acredita-se que a força da batida e a direção do movimento da cabeça do espermatozoide liberem o espermatozoide de sua ligação com as células epiteliais do oviduto. Mas, na verdade, se veem apenas espermatozoides hiperativados se soltarem e continuarem a sua jornada para o ovo. A hiperativação ela pode permitir que o espermatozoide responda de maneira diferente à corrente do fluido. O espermatozoide que não é capacitado responde de maneira diferente à corrente do fluido. O espermatozoide, quando ele não está funcionando bem, quando ele ainda não está bem desenvolvido, ele não tem a capacitação, ele vai nadar em fluxo contrário. Normal, isso pode acontecer. Ou ele não vai ter um direcionamento correto. Ou talvez ele migre para uma direção errada. Então, o espermatozoide capacitado, ele vai girar em torno do seu eixo e vai aumentar o desprendimento do espermatozoide do epitélio. A hiperativação, juntamente com a enzima hialuronidase, na parte externa da membrana do espermatozoide, permitem que ele saia digerindo o caminho através da matriz extracelular do cúmulus. Ô professor, e como é que o espermatozoide sabe para onde é que vai, para onde é que ele vai encontrar o ovócito? Existem duas formas de ele saber para onde é que como é que ele encontra o ovócito. Existe a termotaxia, então ele, através da diferença de temperatura, ele vai nadar para onde está mais quentinho. Então ele consegue detectar diferenças térmicas muito baixas, muito pequenininhas, e vai nadar dos locais mais frios para os locais mais quentes. Então ele vai se guiando por um gradiente térmico. Além disso, ele utiliza-se de um componente quimiotático. Esse componente quimiotático é a progesterona, um deles, né? É a progesterona. E essa progesterona, ela é produzida nas células do cúmulus e elas podem direcionar a motilidade espermática na realidade, direcionar o espermatozoide e ajudar a motilidade espermática para o ovócito. Então, nós temos uma hiperativação do espermatozoide dentro do oviduto. Temos um mecanismo de termotaxia e de quimiotaxia que irão indicar ao espermatozoide para onde ele deve ir, através de gradientes químicos e gradientes térmicos. Bem, logo após a hiperativação do espermatozoide e o seu caminho orientado pela termotaxia e pelos gradientes quimiotáticos, e antes do contato do espermatozoide com o ovócito, o contato direto, ele se ligar e penetrar, ele deve penetrar primeiro na zona pelúcida. Então a zona pelúcida nos mamíferos, ela é uma espécie de envelope, semelhante àquele envelope vitelínico que a gente viu nos invertebrados. É aquela estrutura que recobre o ovócito, não é a membrana, é aquela estrutura que recobre o ovócito. Só que esse envelope, que a gente vai chamar de zona pelúcida, ela é bem mais densa, bem mais espessa e ela é bem proteica, como a gente está vendo aqui, a zona pelúcida nessas imagens. Nós observamos os ovócitos na imagem B, aí a gente tem as proteínas que compõem os ovócitos, a proteína ZP1, que chama zona pelúcida 1, proteína da zona pelúcida 1, proteínas da zona 2, proteínas da zona 3
e proteínas da zona 4. Isso no caso de seres humanos. Em camundongos, eles só têm 3 proteínas da zona. Nós sabemos que a ligação do espermatozoide à zona é relativamente espécie específica. Então, uma espécie pode usar múltiplos mecanismos para conseguir se aderir o espermatozoide ao ovócito. Já se sabe que os espermatozoides, que são aqueles que vão conseguir ser bem-sucedidos, aqueles que vão conseguir originar novos indivíduos, são aqueles que conseguem fazer uma reação acrossômica antes de chegar à zona pelúcida. Antes de ter a ligação com a zona pelúcida. Enquanto que os espermatozoides que tinham reação acrossômica na região da zona pelúcida quase nunca davam origem a um indivíduo. Desta forma, se acredita que a maioria dos espermatozoides eles sofrem reação acrossômica dentro ou ao redor do cúmulo. Além disso, eles provavelmente se ligam ao ovo através da proteína ZP2 na zona pelúcida. Para finalizarmos a partir de fertilização interna, falaremos um pouco sobre a fusão dos gametas e a prevenção da polispermia. Então a gente sabe, ou a gente vai ver agora, que os gametas, o espermatozoide dos mamíferos, ele não entra de forma perpendicular, ele não entra fazendo um ângulo de 90 graus. E sim, ele entra de forma inclinada. Ele entra de forma inclinada, como a gente está vendo nessa imagem. Então, a reação acrossômica, além de expelir o conteúdo enzimático que tem, lembra daquele complexo de Golgi que se transformou e que está cheio de proteínas digestivas, enzimas digestivas, desculpe, enzimas de conteúdo enzimático, ele vai também expor uma membrana acrossômica interna e a junção entre essa membrana acrossômica interna e a membrana celular do espermatozoide é chamada de região equatorial. E é aqui que a fusão das membranas do espermatozoide e do ovo começam. Assim, como na fusão do gameta do ouriço do mar, o espermatozoide se liga a regiões do ovo, onde a actina se polimeriza para estender as microvilosidades do espermatozoide, como a gente já tinha visto nas imagens anteriores. Então, o mecanismo de fusão dos gametas dos mamíferos ainda é um pouquinho controverso, mas se sabe que tem 2 proteínas que estão relacionadas a isso. A principal delas é a proteína Juno, que vai estar presente no ovócito. Como a gente vai ver nessa imagem aqui, a proteína Juno, se vocês observarem, na parte inferior dessa imagem que a gente está apresentando agora, a gente vai ver o espermatozoide, que está em vários aspectos, né? Então, ele apresentando o acrossomo, e abaixo a gente vai ver as microvilosidades, e essas bolinhas azuis, pequenininhas, são a proteína Juno com CD4. E essa proteína, esse nome Juno, se refere à deusa da fertilidade romana. Tá? E essa proteína Juno, ela vai interagir com o CD9, né? Eu acho que foi CD4, mas é CD9, e vai facilitar a fusão, porque ela vai se juntar com uma outra proteína que está na cabeça do espermatozoide, na região acrossômica, que é essa proteína ísimo. É um pouquinho complicado, é um nome japonês que é relacionado ao templo da fertilidade. E essa proteína ísimo, elas são capazes de ligar e penetrar a zona pelúcida, mas não podem fundir a membrana ao ovo.
Então, o espermatozoide humano também contém essa proteína ismo. E os anticorpos dirigidos contra ela impedem a fusão do ovo ao espermatozoide em humanos. Então, a inter-relação e a fusão dessas proteínas vai fazer com que haja essa fusão dos gametas e haja o adentramento do material genético do gameta masculino, haploide, para dentro, vamos pensar assim, do gameta feminino. E logo em seguida, a gente vai ter o bloqueio da polispermia. Nesse caso aqui, a gente não vai ter um bloqueio rápido. A gente não vai ter aquele bloqueio mediado por uma mudança da corrente elétrica da membrana. Não vai ter. Aqui a gente só vai ter um bloqueio lento. E ele vai ser mediado por quê? Por aqueles mesmos grânulos corticais. Não da mesma forma, né? Mas através dos grânulos corticais que estão presentes na região do citoplasma do ovócito. Então, o bloqueio lento, ele vai acontecer. Então, a proteína ZP2, ela vai ser clivada em protease ovastacina e o espermatozoide, os espermatozoides que estão fora, eles vão perder a capacidade de se ligar ao ovócito. Então, essa capacidade perdida vai fazer com que não consiga haver a ancoragem desse espermatozoide. Consequentemente, o espermatozoide ele não vai conseguir fertilizar esse ovócito. E a polispermia não vai ser possível. Outro tipo de bloqueio lento da polispermia está relacionado àquela proteína Juno. Quando as membranas do ovo do espermatozoide se fundem, a proteína Juno parecem ser liberadas da membrana plasmática. Assim, o local de ancoramento do espermatozoide seria removido. Além disso, a proteína Juno é solúvel e pode se ligar ao espermatozoide no espaço perivitelínico, entre a zona pelúcida e o ovócito, impedindo ao espermatozoide encontrar-se com qualquer outra proteína Juno que ainda resida na membrana do ovócito. Bem, pessoal, eu acredito que hoje é isso. Se houver qualquer dúvida, peço que vocês entrem em contato conosco e eu acho que é isso. Um abraço a todos e vejo vocês na semana que vem. Até!